Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início a essa nossa primeira live, né, disponibilizada aqui no nosso canal, né, no nosso perfil do Instagram e também estará gravada no nosso canal do YouTube. Teremos a participação do professor doutor Glaucio de Rê. Ele vai estar respondendo algumas questões. Só um minutinho, vamos ver se eu consigo adicioná-lo aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Adicionar. Deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se eu consegui adicionar o professor Glaucio. Professor Glaucio, boa noite. Está nos ouvindo? Só um instantinho, só um instantinho que a câmera, deixa eu só ajeitar a câmera, pronto. Tudo bem, professor? Boa Tudo noite. bom, boa noite. Ai, fico feliz que o senhor esteja disponível, né? Eu sei que a sua agenda é bastante concorrida, mesmo hoje domingo, como tradicionalmente dia de descanso para a grande maioria, mas mesmo hoje eu sei que é aquele ditado, né? Enquanto está descansando, está carregando pedras. É verdade. Mas obrigado, Cláudia, por você ter me convidado. O seu canal é um sucesso, né? Eu acompanho bastante. Sua história de vida é maravilhosa, é uma história de vida inspiradora. Todos nós estamos aí sujeitos a lidarmos, né, com as questões biológicas do corpo, como eu digo também da alma, né? Mas o que vale de tudo isso, como nós, seres biopsicossociais, é nos entendermos as condições a partir das quais sempre estamos sujeitos a passar, né? E saber lidar com tudo isso. Eu digo que a vida é essa esfera de surpresas, de adversidades, de questões que nos levam a uma aprendizagem. Então, é enxergar por essa óptica, né? Não é aquela positividade tóxica, mas é entender que são processos que nós passamos que são imprescindíveis para que possamos amadurecer como sujeitos, independente de que processos sejam esses, né? Sim, com toda certeza, né? É o entendimento de que são fases, né? Que são períodos que em algum momento vão passar e que nós precisamos estar levando da melhor forma possível, porque também o sentimento, né? As emoções, elas corroboram muito com a somatização, Sim. né, de uma série de doenças, de uma série de sintomas, inclusive. E quando a gente tem em mente de que é uma fase e em algum momento essa fase ela vai chegar ao fim e virão outras etapas, né, outras fases igualmente desafiadoras ou até mais desafiadoras, essa disposição, né, de levar tudo com bom humor, ela realmente é importante, né, para sobrevivência, inclusive, porque quando o indivíduo ele se prostra, né, fica prostrado, ele se entrega, o corpo ele entende aqueles comandos como rendição, né? Sim. E aí é muito mais fácil, vamos dizer, né, aquilo que deveria estar sendo combatido se instalar definitivamente, né? É verdade, com certeza. Dentro desse tema, né, já que a gente já iniciou com esse viés, o senhor poderia estar falando um pouquinho melhor para a gente sobre esse mecanismo de felicidade, né? O que seria felicidade? Seria um estado de espírito? Seria algo realmente químico? Algo hormonal? Né? Fala um pouquinho para a gente, qual é o seu entendimento sobre isso? Felicidade é algo muito importante, né, para o nosso organismo.
A felicidade é um processo, né? As pessoas, elas generalizam muito a felicidade, né? Mas se a gente perguntar justamente o que ela é, e até mesmo quando você chega para alguém e pergunta, você está feliz? Né? Algumas pessoas até param um pouquinho para poder se ver, né? Para poder se perceber, para responderem se realmente elas estão felizes ou se estão naquela condição do mais do mesmo, né? Que é como se fosse digamos assim, um modo de sobrevivência. Por quê? Porque a felicidade é um estado no qual nós nos sentimos realmente plenos, né? Neuroquimicamente, isso tem a ver muito com a liberação da serotonina, da dopamina, né, que são os principais neurotransmissores relacionados com essa sensação de bem-estar, que também tem a ver com a felicidade. Então, a felicidade, ela é um estado no qual o nosso organismo, ele vivencia uma plenitude. E essa plenitude, ela não deve ser entendida como algo exacerbado. Ah, é uma felicidade exacerbada, né? Um sentimento exacerbado. Irracional, né? Pois é, não é por aí, né? A felicidade é uma sensação de bem-estar, né? De satisfação que nós, de modo consciente, podemos nos permitir. Então, e não banalizar o que a gente atribui à felicidade, né? Ah, você está feliz? Estou. Aí muitos falam assim, eu estou feliz porque eu ganhei muito dinheiro, né? Ou eu só vou me sentir feliz quando eu tiver quando eu acertar na loteria, né? As pessoas Tem pessoas que condicionam, né? Condicionam a felicidade, né? E elas atribuem, por exemplo, a felicidade a algo material, né? Então, a felicidade, ela é essa condição de plenitude, de satisfação, de equilíbrio físico, psíquico, né? É uma condição que nos ajuda a superar o sofrimento, a tristeza, né? Aqueles sentimentos que estão mais associados, relacionados às baixas vibrações. E isso tem a ver com o quê também? Com uma depressão, um estado de depressão do nosso organismo. Quando nós estamos, né, nesses estados mais de sofrimento, de inquietude, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles acabam, até sob o ponto de vista mesmo, né, da condição de energia do nosso organismo, deprimindo o nosso organismo. Então, há uma depressão energética. Isso impacta, né, em quê? Eu estou falando de energia associada ao ATP, né, gente? A adenosina trifosfato, ao ATP. Então, esses estágios, digamos assim, essa condição de sofrimento, de inquietude, de tristeza, né, acabam desequilibrando, digamos assim, né, impactam as mitocôndrias, né? O nosso fluxo de energia, né? A nossa distribuição de energia. Onde existiria uma homeostase melhor de distribuição de energia, esses estados, né, de sofrimento, de inquietude, de tristeza, acabam consumindo mais a energia, sem que ela, inclusive, seja melhor distribuída. Então, isso faz com que existam gaps, né, energéticos nos nossos sistemas, principalmente em nível imunológico, abrindo aí brechas, como a gente fala, para condições oportunistas que vão levar a um sofrimento, a um adoecimento maior, a um micro-organismo, a um vírus, a uma bactéria, né, que vai ter como condição melhor aí de se instalar e de gerar, enfim, uma determinada condição de adoecimento. Surgimento de mutações, né? Surgimento de mutações, proliferação de tumores. Justamente no caso, por exemplo, dos quadros oncológicos, das neoplasias, né, esse déficit energético pode possibilitar a uma maior predisposição, até mesmo pelo fato do próprio sistema imunológico, diariamente,
né? Você sabe disso, em uma das suas lives você até frisou isso muito bem, né? Uma das nossas conversas, até eu não me lembro, porque a gente conversa tanta coisa, né, Cláudia? É tão bom. De células do nosso sistema de defesa não conseguirem lidar com as células neoplásicas que diariamente são formadas, né? A gente diariamente elimina várias células neoplásicas, né? Mais de 2.000 células por dia, né? Por baixo. Então, vejam os gaps, né? Energéticos que vão surgindo e as condições que vão se instalando para que o adoecimento de fato exista. Por isso que eu falo assim, não sei que triste que você vai, é do senso comum, né? Quem muito sofre, quem muito fica triste, quem a ansiedade, a inquietude vão te conduzir a uma condição de adoecimento. E é por aí. Então, é importante, a gente fala muito em mindset, em mindfulness, né? Em mudar, né, as nossas visões, torná-las mais positivas, termos atitudinais mais positivos. A metanoia, né? A mudança de pensamento. Justamente, mas a compreensão maior disso tudo, ela é fundamental, não é simplesmente teclar lá no botãozinho, né, do painel de controle, e achar que basta, é algo muito fordista, né, toyotista, né, mecanicista, pensar dessa forma. Não dá para virar a chave assim de uma hora para outra. Tem, né? Nós não somos robôs, nós não somos indivíduos programados, não é sobre isso, né? É sobre justamente a nossa condição complexa e, ao mesmo tempo, o saber lidar com essa condição e entender que cada um é cada um. Dentro dessa complexidade ainda tem as nossas idiosincrasias, né? O que é comum a cada um de nós, como sujeitos, como indivíduos, passarmos, lidarmos com, né? Enfim, é tudo isso, né? Sim, sim. Realmente essa visão holística do ser humano, né, o entendimento de que nós somos seres biopsicossociais, ela precisa ser aplicada para tudo. Sim. Muitas vezes, né, ainda hoje persiste dentro da área da saúde essa questão de que o paciente ele chega com uma queixa de um determinado sintoma e prescreve-se uma medicação para aquele sintoma e muitas vezes aquele sintoma ele persiste mesmo frente à medicação e não entende-se de que realmente é coisa da cabeça, né? Aquela frase, isso é coisa da sua cabeça. Realmente, é coisa da cabeça mesmo. É a cabeça que está ali influenciando de que se somatize, né? Se literalmente materialize algo que está relacionado com o estado de espírito, com emoção. Sim. Né? Com algo mal resolvido, às vezes. Mais uma vez, voltando, né, aí nessa questão da própria felicidade, né, se você definir, até para responder o que você está falando, né, a gente define felicidade como, por exemplo, por um momento, né, em que você acaba tendo a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos, né? É um estado que é durável, associado, como a gente falou, à questão da plenitude, da satisfação, do equilíbrio físico, psíquico, né? Em que o sofrimento e a inquietude, como no caso, condições, né? Elas são transformadas em emoções ou sentimentos que podem ir desde o que a gente chama de contentamento, né, até a questão da alegria intensa ou o júbilo. Mas o que isso tudo, em definição, acaba tendo como significado em âmbito fisiológico, ou melhor, em âmbito psicofisiológico, né? A alteração justamente é uma condição neuroquímica que promove esse bem-estar, que principalmente está associado à serotonina e à dopamina.
E é uma condição que a gente sabe que neuroquimicamente, né, esses neurotransmissores acabam otimizando, né, estimulando o sistema imunológico, né? Então, quando fala-se aí, é coisa da cabeça, né, é da cabeça mesmo, É da né? cabeça Porque mesmo. todas essas estruturas são estruturas neurológicas e E cerebrais que digo são mais, é responsivas. da cabeça e do intestino. Sim, né? Hoje a gente tem aí essa gama de neurônios, né? São, digamos assim, em média, uma quantidade equivalente de neurônios em âmbito. As pessoas falam muito em números, né? São 86 milhões de neurônios, mas é uma quantidade de neurônios equivalente à quantidade de neurônios em âmbito de rede intestinal, com o que você tem em medula, na região da medula espinal, por exemplo, né? Há quem diga que seria equivalente à quantidade do sistema nervoso central, né, dependendo aí de se considerar todas as redes, né, todo o sistema nervoso entérico, né, na sua ampla extensão, mas enfim, é um quantitativo expressivamente relevante, né, de conexões que nós temos na rede intestinal com a rede neuronal do sistema nervoso central. E essa rede também, que a gente chama de neuroentérica, ela libera também serotonina. Há quem diga que tem uma quantidade até mais relevante de serotonina proveniente dessa rede do que a própria serotonina que é liberada no sistema nervoso central. Enfim, independente dessas discussões, o que é interessante saber é que nessas redes neurais a serotonina é liberada, né? Bem como também, no caso do sistema nervoso central, principalmente a dopamina. E essas substâncias são contributivas para a promoção, por exemplo, do estado de felicidade e, consequentemente, da manutenção do nosso sistema também imunológico, né? Por isso que a alegria e a felicidade estão associados com uma saúde, inclusive, né? Com a saúde em relação principalmente quando se fala prevenção de doenças, né? De células cancerígenas, em função dessa relação, né, bem intricada que se tem entre a serotonina, a dopamina e a estimulação da resposta imunológica. Mas proveniente. Quando a gente fala que o pensamento, né, o que é o pensamento? É um estímulo endógeno. É muito comum a gente ouvir falar assim, não pensa assim que atrai, né? Enfim, por quê? Porque você está gerando comandos. Quando há a elaboração do pensamento, há, sob o ponto de vista de energia psíquica, né, todo um comando, toda uma estimulação para liberação de hormônios, né? Justamente, tem toda uma condição neuroendócrina proveniente, né, daquela energia psíquica que foi vinculada à construção, à elaboração do pensamento, uma resposta. Então, dependendo da natureza, né, da representação, do que aquele pensamento representa, da natureza daquele pensamento e da energia que foi no caso, utilizada, recrutada para a elaboração dele e para a emissão de impulsos, de comandos a partir dele, vai se ter uma resposta. A gente não pode desconsiderar que o nosso corpo ele é um ledor, né, de energia. Né? Nós fazemos leituras energéticas, tanto a partir dos nossos receptores, os esteroceptores, né, que são os receptores externos, de superfícies, né, tanto das superfícies externas, como os visceroceptores, né, que é essa variação de esteroceptores, mas para as superfícies internas, né? Enfim, então o tempo inteiro a gente está fazendo leituras para que, a partir dessas leituras, os ajustes que são as respostas sejam processadas. Isso tudo para a gente manter o quê? A homeostase. Né? Então nós somos muito complexos, né? A gente não pode esquecer isso. Por isso que eu falo que nós somos biopsicossociais e ecossistêmicos, porque não é só a questão biopsicossocial em nós, é o que essa questão toda justamente, né, contribui para que nós, como
sistemas integrados, possamos interagir com os sistemas que estão fora do nosso corpo, né? Nós somos sistemas integrados. Sim, sim. Eu mesma posso exemplificar essa questão, né, pela qual estou passando, desde novembro, né, de 6 de novembro, quando veio o diagnóstico realmente do câncer, né, do câncer de ovário, e muitas pessoas, né, vêm me questionar, falando que eu não vejo você triste, eu vejo você sempre sorrindo, você sempre... Aí eu falo, gente, para mim que assim, que qualquer pessoa pode passar por esse processo, e realmente eu creio que é um processo que vai durar um período, mas que eu realmente tenho expectativa, eu tenho esperança de que eu vou superar, aliás, já estou superando, né? Estou com a minha 6ª e última sessão, se Deus quiser será a última, de quimioterapia marcada para o dia 7 de março, né? Então, assim, cheguei até aqui e depois dessa etapa terei uma etapa de cirurgia, né? Tenho a minha fé, confio primeiramente em Deus, mas confio no trabalho dos médicos também, né, que eles têm feito o melhor, tudo o quanto está ao alcance deles ser feito, está sendo feito, e eu também tenho feito minha parte, usando a medicação de forma correta, como está sendo prescrita, também procurando melhorar hábitos, né, questão de alimentação, enfim, e até mesmo me recolocando como um ser humano na sociedade, né? Revendo algumas questões que são tóxicas realmente, né? Na questão do trabalho, do relacionamento, enfim. Tem algumas questões que vão passando com o tempo e que geram uma condição crônica de estresse, e que você está tão imerso ali que você não se percebe, e depois, quando você tem um diagnóstico desse, você começa a refletir, mas tudo isso não me desanimou em nenhum momento em eu deixar de acreditar que eu vou superar. Então, assim, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu tenho felicidade, e que essa felicidade ela independe das condições do meio em que eu esteja. Então, assim, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, tendo saúde ou não tendo saúde, entende? Sim. Mas nunca da forma extremista também de achar assim, estou com câncer, vou comemorar, vou soltar fogos. Não é isso, né? Porque aí já é loucura, já passa a ser algo insano, né? Sim. Realmente, eu sei que eu estou passando por um problema sério, né? Um problema que é grave, e que, graças a Deus, eu ainda fui diagnosticada em tempo de ter um tratamento, né? Então, me considero privilegiada por isso, né? E vou levando a vida, né, com esse princípio, né? Então, eu vejo que esse meu estado de felicidade, ele colabora muito com o meu quadro clínico. Sim. E o importante, né, Cláudia, é que essa felicidade, como você está colocando aí, seja uma felicidade consciente, né? Não é aquela felicidade alucinante. O próprio Freud, né, que é o criador aí da psicanálise, ele defendia que todo ser humano ele é movido pela busca de felicidade, né? Através do que ele até acabou denominando de princípio do prazer. Olha que interessante, né? A libido, que né? também, né? É. Agora,
essa busca, ela seria fadada ao fracasso, né? Devido ao quê? Devido à impossibilidade de um mundo real satisfazer a todos os nossos desejos, né? E a isso deu-se o nome de princípio de realidade. Então, segundo o próprio Freud, o máximo a que poderíamos, por exemplo, aspirar seria uma felicidade parcial. Porque E essa senão vira felicidade parcial, hedonismo, né? pois Vira é, hedonismo também, né? Aquela coisa assim de eternamente, né? e aí Feliz. é essa felicidade consciente, parcial, que nos faz também sermos assim seletivos nessas questões de até observarmos quais são as fontes promotoras de infelicidade, né? De adoecimento, as questões tóxicas, que vão assim desde os mínimos detalhes que a gente às vezes desconsidera, por exemplo. E para isso é ter coragem também, né? De você poder assumir que o que você está vendo é aquilo, né, que de fato não é positivo, caso seja, e que é interessante se afastar, se poupar, né? Aí entra até a questão do que eu falo do amor próprio. Não adianta você querer doar o que você tem de melhor para quem não está apto a aceitar, concorda? E tá tudo Exatamente. bem, não é? É. E tá tudo bem, é você saber se retirar desse processo, né? Isso em qualquer questão. Você só vai se doar, você só vai conseguir realmente ter, inclusive, o que se espera de reciprocidade quando você acaba entrando nessa conjunção, né, estabelecendo essa relação que a gente sempre acaba fazendo, né, tentando dar o nosso melhor, para quem, de fato, queira e seja capaz de receber. E é Quem compreender merece, isso. né? Para quem Para quem merece. merece, não se colocar por baixo, né? Falar, fulano não quer aceitar o meu presente, não quer aceitar a minha amizade, ou num relacionamento não me ama mais, tudo bem. Tem E outro você? Como é que que possa você querer. Justamente, como é que você está nesse processo? Você está se amando? Você está se tendo? Você está se respeitando? Você está se abraçando? Você está se merecendo a si mesmo? Então, são perguntas. Por isso que eu falo que é importante ter coragem, né, para você poder fazê-las. E não ficar nessa condição de se balizar a partir da validação do outro, seja qual Sim. for o processo, gente. Qual for o processo, né? Numa amizade, numa relação profissional, numa relação conjugal, o amor próprio, sobretudo, né? Vinculado a essa nossa condição de nos abraçarmos, nos acolhermos, nos elegermos como seres principais de nós mesmos, né? E não Exatamente. sermos conjugáveis a partir da visão do outro. Nós não podemos nos conjugar a partir do outro. Nós Olha que precisamos nos interessante. conjugar a partir de nós mesmos, para que a gente consiga, nessa condição de necessidade de consciência atribuída à felicidade, fazê-la de modo saudável, né, exercitando esse processo, aprimorando, para que a nossa homeostase, tanto biológica como psíquica, sejam processáveis. Olha que interessante. Até sob o ponto de vista bíblico, né, para quem é religioso, uma das frases de Jesus, ele resumiu os mandamentos, né, que são as normas que estabelecem o convívio e sociedade, ele resumiu em dois, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha só, olha a condição, amar ao próximo como você ama a si mesmo. Ele não falou para amar o próximo mais do que ama você mesmo. Você entende? Sim. Essa Então, interpretação fica claro, né? Quando nós interpretamos, né, a gente sai daquela questão mais linear, mais básica, e vai ao entendimento realmente em âmago profundo, substancial, que é importante, né? A vida, ela tem aí o que eu digo, né? Todos os seus códigos, né? Inclusive o próprio código genético, né? Que é bioquímico, que está lá no nosso DNA, né? Está lá no nosso DNA, a parte daquela sequência de nucleotídeos, né? Enfim. Mas são essas leituras, Cláudia, com grande sensibilidade e com coragem,
e com vontade que a gente tem que fazer, né? Porque sem coragem, sem vontade, a gente não consegue ser atitude, sobretudo com nós mesmos. Exatamente. Professor, então, agradeço muitíssimo essa colaboração de hoje. Nossa, já foi. Não, eu vou perguntar se o senhor ainda tem mais algo para compartilhar. Não sei. Mas, assim, já... Tem muitas pessoas nos acompanhando, não prestei atenção. Tem alguma pergunta de alguém que esteja aí? Eu não sei. Como eu estou sem óculos, eu não estou conseguindo visualizar aqui a quantidade de pessoas que estão ao vivo agora. Mas como vai ficar gravado, né, essa live... Vai ficar gravado, isso. Vai ficar gravada. Vou disponibilizar no YouTube também. E, na realidade, ela é uma prévia para nossa live maior, que será depois do Carnaval, né? Domingo, dia 9, né? Se eu não me engano. Né, que o senhor mencionou que tinha uma brecha, não é isso? Isso aí. A gente pode fazer nesse mesmo horário, às 18 horas, eu acredito que seja um horário bom para todos, que o sol já está se pondo, né? O calor já está um pouquinho mais ameno. É verdade. E nós vamos falar sobre fatores genéticos e epigenéticos do câncer. Isso aí. Né? Mas se o senhor tiver ainda alguma consideração a ser feita em relação a essa questão da felicidade, né, que é um tema tão importante e atual. O que eu deixo aí é o seguinte, a gente vive nesse mundo, né, muito de tela também, né, todas as nossas relações, todas as nossas percepções, né, sensações ficam reduzidas a uma tela, né? É o que a gente chama de atopia e acronia, né? O mundo inteiro, né, todas as questões reduzidas a um espaço, o tempo determinado nesse espaço não é o ontem, não é o pretérito, o passado, não é o futuro, é o aqui e agora. E aí a gente vai se despercepcionando, né, se descaracterizando como indivíduos, tanto na nossa singularidade, né, na questão de como nós somos, quanto a nossa condição de existir, como também no tempo necessário que cada um tem de se perceber e de se experienciar nesse processo. E a gente começa a entrar, né, numa neurose, inclusive, cada vez mais crescente, né, e, digamos assim, viral, né, de que tudo deve seguir, tudo deve se basear, ou tudo deve estar de acordo com esses recortes dos melhores momentos de quem compartilha nesses ambientes. E passamos a desejar de modo não saudável esses tais recortes que não fazem parte das nossas vidas. São recortes de alguém, de algum momento, que achou que foi o melhor recorte, que foi o melhor momento. Então, a gente precisa se libertar disso, né? A gente precisa se ganhar, né? E se ganhar é se ter, é se recompensar, sobretudo, no sentido de você poder se surpreender com o que de melhor você pode fazer a cada novo momento. Porque existem várias melhores versões de nós mesmos em diferentes momentos, e a gente não pode perder essa oportunidade. Por isso que eu digo, viver em função do que o outro vai achar, em função do que ele venha a receber ou não de você, não é sobre isso que nós estamos falando. É sobre o que você, sobretudo, merece em validar aquilo que de melhor você pode se proporcionar. Porque é a partir dessa compreensão que, inclusive, dentro dessa vivência também de felicidade, é que, de modo muito digno, nós vamos ser sensibilizados, né, sensíveis como indivíduos dentro de uma humanidade tida como saudável, de prestarmos, por exemplo, o auxílio ou até mesmo a extensão de bons sentimentos para quem possa receber e que esteja
apto a recebê-lo. Né? Então, é toda uma compreensão em cadeia, mas, sobretudo, iniciante dentro de você. Né? Então, o que de melhor eu posso fazer por mim? Né? O quão importante é eu me compreender como sujeito em minha plenitude. Quanto é importante eu compreender a minha felicidade. Isso tudo faz parte de ajustes, né? De fechamentos de gestaltes, digamos assim, né? Em mim mesmo, né? Em ensaios de epoquê, né? Que eu vou exercitando de modo com que eu possa sempre estar melhorando, buscando as minhas melhores versões. Né, me achando, me encontrando, me resolvendo. E é a partir disso que eu consigo me relacionar de modo saudável com o que está fora de mim, com quem está, né, do outro lado, digamos assim, né? Porque do lado de cá, dentro de mim, precisa ser assim. Eu preciso estar bem resolvido, eu preciso estar bem estruturado, eu preciso ser o melhor compreendedor de mim mesmo, para que eu possa, então, melhor compreender o outro. E se nesse processo, a partir da sua iniciativa de tentar ajudar, de tentar também proporcionar algo de bom de você para o outro, e o outro não aceitar, está tudo bem. Ele não quer, né? A pessoa não teve ainda a devida compreensão sobre o que você está oferecendo, é a vida que segue. É o que eu falo, é a energia psíquica que a gente vai gastar. E isso serve para qualquer relação. Né? Eu não estou falando só no âmbito conjugal, estou falando na amizade, no âmbito de uma amizade, no âmbito laboral. Na sociedade. Sabe, é sabermos ser bem resolvidos, sobretudo com nós mesmos, para que a gente possa ser bem resolvido e compreendedor das condições externas ao nosso corpo, em outros sujeitos, em outros elementos. Sim. Não? Perfeito, perfeito. E é isso. E isso é promoção de saúde, né? Isso é promoção de saúde em âmbito coletivo também, né? Eu digo que sociedades bem elucidadas, bem compreendidas, são sociedades em que os indivíduos são fontes promotoras de saúde, porque todos nós somos fontes emissoras de estímulos, tanto positivos como não positivos, adoecedores. Saúde mental, né? Que tanto foi desprezada e que sofreu aí, né? Todos nós sofremos um revés muito significativo durante a pandemia e nós estamos convivendo, né? Muitos de nós estamos ensequelados. Sim. E convivendo com pessoas ensequeladas pós-Covid, né? Uhum. Principalmente no aspecto mental. Sim, porque, claro. As sequelas são indiscutíveis, né? Estão sim. aí. Né? Muitas já conhecidas, outras em investigação, mas, de fato, né, nós temos um legado da Covid-19, que não é simplesmente um legado, né, finito, né, que foi o legado, foi esse. Não, é um legado que está aí no gerúndio, né? Sim. Continuando aí, sendo compreendido o que já se tinha, né, dentro da rastreabilidade, né, de determinados sinais e sintomas, como outros, né, que estão sendo agora também melhor entendidos, né, principalmente no âmbito da saúde mental. Muito bem. Cláudia, muito obrigado. Falei demais, né? Muito obrigado. Não, nossa, foi muito rapidinho mesmo. Eu sei que seu tempo é escasso, né? E mais uma vez quero agradecer e reforçando, né? A nossa próxima live, prevista então aí para o dia 9 de março, né? Daqui 2 semanas, né? Sim. Hoje nós estamos aqui nessa live, né? Acontecendo no domingo. E o próximo é carnaval, né? E aí, aos amantes de carnaval vão curtir, outros vão descansar,
outros vão trabalhar, né, como a gente, E outros vão mas estar aqui com a live, né, conosco, né, vão estar aqui na live conosco. isso aí. Então, é isso, tá? Muito obrigada. Nada, foi um prazer. Agora, eu quero ver aqui como que a gente faz aqui para gravar, né? Mas eu creio que tem um botãozinho aqui embaixo. Cadê? Acredito que seja por aqui. Vamos lá. Para a gente encerrar. Deixa eu tirar aqui. Acho que é isso aqui. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. Beijo. Tchauzinho. Obrigado.